Olá, meu amigo e minha amiga, tudo bem com você? Estamos começando o programa Teólogos. Aqui nós estudamos a Palavra de Deus com calma, com profundidade e com espírito de reflexão. Tudo para que você conheça a Palavra de Deus. Mas não apenas o conhecimento, é para que você tenha informações suficientes para aprender a fazer a vontade do Pai Celestial. Você pode acompanhar informações sobre os nossos convidados, sobre os temas e algumas outras curiosidades, seguindo os endereços que aparecem aí na sua tela. O livro de Êxodo, capítulo 25, versículo 8, diz assim: E me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Que santuário é esse? Qual a necessidade dele a ponto de Deus ordenar a sua construção? Está começando o programa Teólogos. Nesta semana, o nosso assunto, o nosso tema é o santuário. Toda vez que falamos desse tema, lembramos do livro de Êxodo, capítulo 25, versículo 8. E me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Essa foi a ordem de Deus a Moisés. Esse assunto é importante, diz respeito à nossa própria salvação, o papel de Cristo como nosso intercessor. É um assunto altamente desafiador na Escritura Sagrada. Por isso, temos dois convidados especiais para nos ajudar a esclarecer a natureza, a importância e a aplicação deste tema para a nossa vida. Temos aqui o professor, pastor Adriano Emili. Tudo bem com você? Tudo bem. Muito obrigado por você tirar tempo, estar conosco. Você trabalha no NASP, é isso? Exatamente, eu trabalho no NASP, no campus que fica em Engenheiro Coelho. No interior de São Paulo? No interior de São Paulo, próximo a Campinas. E o que você faz no NASP? Eu sou professor do curso de Teologia. Nós temos a faculdade de Teologia no NASP, dentre outros cursos, né? Uhum. Nós estamos lá nessa faculdade. Nós sabemos que na área da teologia existem especializações. Qual a área que você atua? A minha área é a área de Teologia Sistemática, que é um nome técnico para designar doutrinas ou tópicos que são discutidos na teologia bíblica. Isso quer dizer que você fez o curso de Teologia, graduação, e depois? Uhum. E então depois eu continuei trabalhando no NASP como professor. E em termos de formação, eu fiz o mestrado em Ciências da Religião e iniciei depois o doutorado na Universidade Andrews. E agora eu estou aguardando apenas a data da defesa, a tese já está pronta e a gente está aguardando o momento de defender. Muito bom. Muito obrigado mais uma vez por sua presença conosco. Além do pastor Adriano Emili, está conosco também o pastor Jean Zukowski. Muito obrigado por estar conosco, por tirar esse tempo. Tá bom? Prazer para a gente estar aqui. Jean, qual é o seu percurso, a sua formação? Aliás, você também trabalha no NASP? Trabalho no NASP, na Faculdade de Teologia também, somos colegas de trabalho. Isso, e qual é a sua área de atuação no NASP? A minha área de atuação é na área de História Eclesiástica e Teologia Histórica. Muito bom. E o seu percurso acadêmico, os seus estudos, o que você estudou até agora? Eu tenho um bacharelado em Teologia, trabalhei 12 anos como pastor. Sim. Depois fiz o mestrado em História do Adventismo e aí fiz um doutorado em História Eclesiástica com ênfase na Teologia Histórica. Muito bom. Então, amigos, vocês percebem que nós temos aqui duas pessoas especialmente preparadas para esse tipo de discussão. Então, acho que as nossas conversas serão muito proveitosas. Amigos, vamos começar com o seguinte tema. Na Bíblia, constantemente, nós vemos que Deus faz aliança. E a impressão que dá é que há dois momentos dessa aliança. Temos um momento no Gênesis e temos um momento no Êxodo. Adriane, que aliança é essa? Por que foi necessário fazer essa aliança? Quando nós falamos sobre essa palavra aliança, às vezes pode soar como algo estranho, mas é algo bastante simples, né? A aliança nada mais é do que um tipo de relacionamento que é estabelecido entre Deus e as suas criaturas. E como todo tipo de relacionamento que nós temos hoje, esses relacionamentos, eles têm determinadas características, eles têm, às vezes, limites, eles têm condições, né?
Então, quando nós vamos para a aliança bíblica, nós percebemos que todos esses elementos estão envolvidos na ideia de um Deus que quer se relacionar com os seus filhos. Ô Jean, eu li o texto de Êxodo 25:8, mas a natureza, a necessidade da aliança não começa no Êxodo, começa antes. O texto ela apresenta um Deus que está desejoso de estar com o seu povo. Fazer um tabernáculo é habitar. Isso indica que em algum momento houve uma separação entre Deus e este povo. Se nós vamos nos primeiros capítulos da Bíblia, em Gênesis, nós vemos que quando Deus criou o mundo, ele tinha ali um acesso direto, ele falava face a face com o povo, até que no capítulo 3 de Gênesis tem a história de como houve essa quebra dessa aliança, essa quebra desse relacionamento. Mas novamente Deus vem e traz uma possibilidade de reaver esse contato, trazendo a promessa do Messias. A possibilidade de estar junto novamente com o seu povo. Isso aparece pela primeira vez em Gênesis 3. Em Gênesis 3, capítulo 3, versículo 15. Então vamos ler esse texto aqui. Se você o tiver aí, pode lê-lo para nós, por favor. A minha tradução aqui diz assim: porém inimizade entre ti e a mulher. Ti aqui é a serpente, onde aquela que causou a queda. Entre a tua descendência, a descendência da serpente, e a sua descendência, que é a descendência da mulher, que aqui é uma profecia messiânica, apontando daquele que ia restaurar os relacionamentos, que é Cristo. Esta te ferirá a cabeça, ou seja, esse descendente ia ferir a cabeça da serpente, e tu lhe ferirás o calcanhar. A serpente conseguiria atingir, mas não de forma direta, mostrando ali que para que Cristo pudesse trazer essa reconciliação, ele teria que ser ferido, apontando para a morte de Cristo. Quer dizer que nós temos aqui em Gênesis 3,15 a primeira uma espécie de proto-evangelho. Essa é a base de todo o evangelho, está aqui em Gênesis 3,15. Adriane, esse relacionamento que você acabou de mencionar e que o Jean menciona que foi uma necessidade pela queda, narrada em Gênesis 3, quais as condições? É a lei, é a graça, Deus faz tudo, eu entro com uma parte, ambas? Qual é a natureza dessa aliança, desse acordo? A aliança, ela, em primeiro lugar, ela reflete uma iniciativa de Deus. É Deus que está iniciando um tipo de relacionamento, né? E eu diria que a base dessa aliança é o interesse de Deus de ter as suas criaturas. A lei é um elemento central nessa aliança, mas ela não poderia ser considerada a base. Eu acho que ela é uma característica fundamental do relacionamento, mas não seria a base. A base seria o interesse de Deus realmente se relacionar com as suas criaturas. Jean, nós estamos falando então um momento prévio à construção do santuário, o texto que nós lemos de Êxodo 25:8. Sabemos que Deus é santo, ele se apresenta como santo ao longo do texto bíblico. Se Deus é santo, como parte dessa aliança, existe alguma exigência de santidade para aqueles que quiserem fazer parte da aliança com ele? Existe uma exigência de santidade, mas o interessante é que, se nós olhamos na Bíblia, a raiz da palavra é a mesma coisa que em português. Se vemos a raiz de santo e vemos santuário, vemos santificação, é a mesma raiz. E quando nós vamos à palavra de Deus, nós temos em 1 Samuel 2:2, que diz assim: Deus, ele é santo. Em Isaías, em vários momentos, fala Deus, ele é o santo de Israel. Ou seja, Deus é santo. E o que significa ser santo? Em Josué, no capítulo 5, no versículo 15, há um momento em que Josué se aproxima e Deus aparece para ele, se nós vamos ao texto. Vamos ao tem texto. Algo interessante aqui que nos mostra sobre esse conceito de santidade.
Você mencionou Josué 5,15. Isso. Olha que interessante aqui, Adolfo. Diz assim: então respondeu o príncipe do exército do Senhor a Josué: tira os sapatos dos pés, porque o lugar em que estás é santo. Em outras palavras, aonde Deus está, se torna santo. Então, para que você, eu, qualquer um, possamos ser considerados santos, basta estar na presença de Deus. Então, santidade não é um estado que eu alcanço por mim ou por qualquer coisa que eu faço ou com relação à lei ou obediência à lei. Se eu me aproximo de Deus, estou santo. Porque santidade é estar na presença de Deus. Esse é o grande objetivo do santuário. Agora, não sou eu que me aproximo, é Deus que se aproxima. Ele diz: eu vou fazer um santuário para eu estar com vocês e eu vou te santificar, eu vou te aperfeiçoar. Então, é um conceito maravilhoso, é uma atitude de Deus, que é um ser santo, em nos tornar santos. E de nós só depende aceitar, entrar nesse relacionamento. Então, você está dizendo que o processo de santidade, que faz parte dessa aliança, só é possível na presença de Deus. É possível andar constantemente na presença de Deus para constantemente estar num processo ou numa caminhada de santidade? Esse é o convite que Jesus faz. Se nós vamos em São João 15,5... Vamos lá para São João 15,5. Esse texto é bem interessante, um texto clássico bem conhecido. São João capítulo 15, versículo 5. Versículo você que está nos 5. acompanhando aí, como você já sabe, é bom você ter a sua Bíblia e é bom você ter um caderno, uma caneta ou algum sistema para você tomar notas. Nós já falamos de Êxodo 25:8, já falamos de Gênesis 3:15, já falamos de Josué 5:15 e agora estamos falando de João 15:5. 5. Vamos começar do versículo 4, Adolfo, Okay, que dá um contexto 4. maior. Diz assim: permanecer em mim, é Jesus dizendo. Isso. E eu permanecerei em vós. E aí ele usa um exemplo. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto, se não permanecer na videira, assim também vós, se não permanecerdes em mim. E ele diz: eu sou a videira. Então, a presença de Deus ali. Se você está ligado em mim, ou seja, vós sois as varas. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim, nada podeis fazer. Então, o nosso convite de Cristo é: permaneça comigo. Permanecer é quanto tempo? 1 hora por dia? 2, 3? Não. Nós somos convidados o tempo todo a refletir na pessoa de Cristo, ver o caráter de Cristo e refletir: se Jesus estivesse aqui, o que eu faria? Quando assim o fazemos, nós temos Cristo conosco a todo momento e estamos santos. Adriane, você não acha que esse desafio da santidade, que é parte da aliança, é muito desafiador? No contexto em que vivemos, a impressão que dá é que, de modo geral, não há uma necessidade, um querer buscar a santidade. Como é que eu ajudo alguém a colocar na cabeça dessa pessoa a necessidade de permanecer em Cristo para crescer no processo, se desenvolver no processo da santidade? Essa pergunta é muito boa e eu acho que uma das coisas que podem ajudar a pessoa a ter essa visão, essa necessidade, sentir essa necessidade, é por meio de uma percepção mais clara do que Deus faz, do que Deus é. Porque na medida que nós conhecemos esse Deus, então essa necessidade ela é, digamos assim, criada. E eu estava ouvindo o pastor Jean mencionar em Josué a ideia de estar no lugar santo, e eu me lembrei imediatamente de um texto paralelo que aparece em Êxodo, que é a mesma coisa que Deus fala para Moisés quando ele está ali no ambiente da sarça então, vamos ardente, para esse texto. Não é? Êxodo 3, né? Êxodo 3, nós temos o verso 5, onde ele pede para que as sandálias dos pés sejam tiradas, porque a terra é santa. E é interessante que no verso 7 ele vai falar assim, Deus dizendo para Moisés: de fato, eu tenho visto a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus opressores, e conheço os seus sofrimentos. E, obviamente, um Deus que conhece todas as coisas, ele já tinha visto isso antes, ele já tinha ouvido isso antes, ele conhece a situação. Mas quando o texto bíblico afirma, dá a afirmação de Deus dizendo, eu tenho visto, é porque ele vai agir, ele vai fazer alguma coisa específica.
E se nós vamos para Salmo no capítulo 102, versos 19 e 20, então nós temos uma conexão bastante interessante com a linguagem do santuário, que vai permear todos os conceitos do livro de Êxodo. Você falou Salmo 102. Salmo 102, versos 19 e 20. Okay. Veja só o que esse texto diz. O Senhor olhou do alto do seu santuário e dos céus observou a terra. Então nós temos aqui a ideia de um santuário celestial, onde Deus está, e de lá ele observa a terra. E o verso 20 ele vai especificar em que sentido ele está observando a terra. O verso diz, para ouvir o gemido dos presos e para soltar os sentenciados à morte. Quando eu associo esse verso com aquilo que ele fala para Moisés na sarça ardente, nós temos um quadro bem interessante do santuário, não mencionado explicitamente em Êxodo, mas através de uma conexão bíblica, canônica, nós percebemos que Deus está lá do alto do seu santuário, observando as lutas, os clamores, e Deus quer fazer algo em prol do povo. Então eu creio que a pergunta inicial foi sentir a necessidade de santidade, ela vem dessa ideia de nós entendermos o engajamento que Deus tem para nos salvar. Você está sugerindo então que antes mesmo de começar a caminhada no processo de santidade, nós precisamos saber quem é Deus, né? Como ele age. Jean, esse assunto da santidade que decorre da nossa conversa sobre a aliança, né? Nós nos separamos de Deus, então Deus toma a iniciativa de se aproximar. Na correria, nos tempos em que vivemos, como é que a pessoa faz para permanecer constantemente ao lado de Deus e cuidar da sua própria vida? Cada um de nós podemos ter uma ideia de que eu tenho uma lista de coisas para fazer para estar perto de Deus. Bom, eu vou dar uma esmola, eu vou ler a Bíblia tanto tempo, eu vou fazer uma oração. Essas coisas são importantes. Tá. O melhor vem a seguir, né? Não vamos agora para o intervalo, e eu queria que você continuasse esse raciocínio, que é muito importante com o nosso telespectador. Até aqui nós vimos que o santuário foi necessário porque nós estamos distantes de Deus. Por isso a aliança foi necessária. A aliança é um relacionamento próximo com Deus. No próximo bloco vamos tratar um pouco sobre a importância e a conexão da aliança com o santuário. Voltamos em seguida. Nós estamos estudando o tema do santuário a partir de Êxodo, capítulo 25, versículo 8, onde Deus ordena a Moisés a construção de um santuário para ele poder habitar com seu povo. Jean, nós estamos conversando no bloco anterior que, como parte dessa aliança, Deus requer um processo de santidade da gente. O Adriano já disse que isso é altamente importante. Deus toma iniciativa, ele tem interesse. Agora, a nossa vida é corrida. E você estava falando de uma lista de prioridades. Como é que é possível desenvolver santidade que exige permanência em Deus num tempo que cobra tantas coisas de nós? Eu estava dizendo que às vezes nós temos uma ideia de cumprir requisitos. Mas a comunicação de Deus é um pouco mais simples do que isso. Ela tem um processo, sim, aonde você vai ouvir a Deus através do estudo da palavra, você começar o dia com oração, estudo da Bíblia. Mas Deus quer ser seu amigo em todos os momentos, em todas as suas atividades. E não ter aquele momento assim, bom, momento com Deus, culto, igreja, bom, agora é o meu momento. Então, nas minhas atividades cotidianas, eu vou manter esse mesmo espírito de reflexão, meditação, se Deus está do meu lado. E eu vou me relacionar com o próximo, eu vou ver isso ou vou ver aquilo. Como eu poderia manter essa amizade sem afastá-lo, sem feri-lo, mais ou menos quase como um relacionamento entre dois amigos, marido e mulher, um procurando quase que adivinhar o que o outro pensa para agradar o outro. Mas aqui não é uma obrigação.
ao reconhecer a soberania de Deus, o amor de Deus, você fala, poxa, Ele é tão maravilhoso, e Ele sabe muita coisa, Ele me orientou muitas coisas, como eu poderia, nesse momento, fazer? E aí você leva uma prece a Deus e Deus vai lhe dando essa sabedoria para, nesse dia a dia, você caminhar com Ele, trabalhando, no carro, na escola, em qualquer momento. Então, é um relacionamento pessoal que você aprende a ter com esse Deus e Ele te comunica as ações do seu dia a dia. Na verdade, então, isso não é um item a mais, mas é algo que dá sentido a tudo que nós fazemos. Justamente. Adriana, você falou anteriormente que a aliança pode ser compreendida em termos de um relacionamento próximo, no qual Deus toma iniciativa, né? Deus busca o ser humano. Ok, o que essa aliança tem a ver com o santuário, que é o nosso tema central? Essa pergunta é excelente, né? Ela leva a gente a fazer algumas conexões. No bloco anterior, nós lemos o texto de Salmos, que fala que Deus, lá do alto do seu santuário, Ele ouve o clamor, Ele olha para a terra, e Ele ouviu, na experiência do povo de Israel no Êxodo, a situação de escravidão em que eles viviam, né? Esse texto é importante. Lembrando aqui, Salmo 102, 19 e 20. Perfeito. E quando o Israel, então, ele é liberto, eles saem da terra, e como uma das notas de comemoração dessa libertação, Moisés vai elaborar um cântico. Nós temos o famoso cântico de Moisés, em Êxodo capítulo 15. Ele vai ser mencionado depois no Apocalipse, porque ele vai ser cantado também no contexto final, né, da história desse mundo, quando as pessoas estiverem salvas, numa comparação com a libertação que o povo de Israel teve no Egito. Eu gostaria de chamar a atenção para o final do cântico. Sim. Como é que o cântico termina? O cântico, entre os versos finais do cântico, no verso 17, por exemplo, ele vai falando no início que Deus, lá no verso 2, que Deus é a força, Deus é a salvação, Deus livrou o povo dos cavaleiros do Egito. Mas quando ele chega no verso 17, ele fala assim, tu, Deus, né, Ele os introduzirás em relação ao povo de Israel, Deus vai introduzir o povo de Israel, e os plantará no monte da tua herança. Olha só a linguagem do santuário chegando. No lugar que tu, ó Senhor, preparaste para a tua habitação, no santuário, ó Senhor, que as tuas mãos estabeleceram. E depois ele vai dizer, o Senhor reina eterna e perpetuamente. Então é interessante notar que, se a gente olha o texto inicial, Deus ouve do seu santuário o clamor, e Ele quer trazer esse povo, e o Cântico de Moisés vai apontar esse objetivo final, trazer esse povo para estar no próprio santuário de Deus, de onde Ele já estava ouvindo os clamores, né? Trazer o povo para Ele. E quando a gente vai para o capítulo 19, e aqui eu vou apenas introduzir essa ideia, porque eu acredito que o pastor Jean também tem muita coisa para falar. No capítulo 19, verso 4, Deus começa um diálogo com Moisés. Aqui a aliança está começando. Nós estamos acostumados a pensar a aliança no capítulo 20 com os 10 mandamentos. Mas é importante que nós percebamos a aliança no capítulo 19, que ali nós temos a introdução daquilo que vai ser a lei no capítulo 20. Deus pede para que Moisés comunique aos israelitas o que está no verso 4. Vistes o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia e vos trouxe a mim. Então, note que normalmente nós percebemos uma trajetória onde os israelitas eles saem do Egito e vão para Canaã. Isso é verdade. Só que de maneira mais profunda, a trajetória é sair do Egito e ir para Deus. Isso. Né? Eu trouxe vocês até mim. E o Cântico de Moisés vai trazer essa ideia. O povo, o destino final seria trazê-los até o próprio santuário de Deus. Né? Mas é interessante a gente notar aqui que poderíamos ver, não, aqui está fazendo uma referência à entrada do povo na terra prometida que aconteceu com Josué e etc. Mas essa realidade transcende isso. Porque quando nós chegamos no Apocalipse, no capítulo 15... Apocalipse 15. Há uma referência direta a esse cântico, mostrando a que ele se refere. No versículo 2,
João diz que ele viu como que um mar de vidro misturado com fogo, e os que tinham vencido a besta e a sua imagem estavam ali em pé, junto ao mar de vidro, e tinham harpas de Deus. Ou seja, aqui é uma referência futura, céu. Eles estão agora lá diante de Deus, no santuário de Deus. E eles fazem o que no versículo 3? Entoavam o cântico de Moisés. Eles entoavam o cântico de Moisés. Ou seja, essa realidade que Moisés está dizendo, que Deus vai colocá-los na sua presença, na sua terra, aqui chegou a realidade. E aí, um pouquinho mais para frente, João diz no 15:5 que aí ele olhou, abriu-se o santuário no céu, o tabernáculo de Deus. Então, aquilo que aconteceu com o povo, que Moisés estava dizendo, ó, Deus está levando, é apenas uma ideia, uma sombra da verdadeira realidade, que é Deus estar com seu povo eternamente, sem nenhuma barreira. Essa é a grande realidade do santuário, essa é a grande aliança que parte de Deus. Eu quero estar com você para sempre, sem barreiras. E só para conectar também com o livro de Apocalipse, no capítulo 7, nós temos uma visão de pessoas vestidas de branco, porque elas lavaram as vestes no sangue do Cordeiro. E aí vem uma identificação delas no 7:14 em diante, dizendo que estes são os que vieram da grande tribulação, lavaram as vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Olha só o verso 15. Por isso, eles estão diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite aonde? No seu santuário. No seu santuário. No seu santuário, no seu templo. E aquele que está sentado sobre o trono estenderá o seu tabernáculo, a linguagem de santuário, sobre eles. Então parece ser um cumprimento escatológico, ou final, dos planos de Deus que são esboçados em Êxodo na história de Israel. Muito bom. É impressionante pensar que qual a intenção de Deus em relação a nós, né? Ele quer nos livrar, nos levar para uma situação melhor, mas haveria lugar melhor do que estar com Deus? Certamente não. Mas essa é a intenção final de Deus. É por isso que, assim, quando o pastor Adriano estava conectando ali o capítulo 19, assim, antes de Deus dar a lei de fazer uma aliança, ele libertou já o povo. Então, nada que você faça lhe traz libertação. Primeiro Deus te liberta e aí ele traz uma proposta. Vamos estar juntos para sempre? E aí que entra, nesse contexto de graça, como é que essa relação pode existir? E aí que ele vem e dá a lei. E a lei ainda é dada num contexto assim, isso aqui é um benefício para você. Se você fizer isso, você vai ter mais saúde, você vai ter mais prosperidade e todas as coisas. E não algo que seja um fardo, opressor, né? Opressor, muito pelo contrário. É um contexto de aliança, de bênçãos, para desfrutar justamente aquela presença que nós estávamos falando do dia a dia. Então, Deus preocupado com o seu dia a dia, Ele fala, ó, tem um caminho bom para você traçar, para nós chegarmos e realmente no fim estarmos face a face. Você está disposto? Essa é a aliança do santuário. Muito bem. Adriane, ok, então vamos voltar para Êxodo 25:8. Êxodo 25:8, a ordem de Deus a Moisés. E me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Deus queria mesmo habitar? Queria estar junto? De acordo com o que nós vimos até aqui na leitura dos textos, o interessante é que a promessa é que o povo habitaria com Deus. No final do Cântico de Moisés, eles seriam levados e plantados no santuário de Deus. Isso. A gente viu o cumprimento disso no Apocalipse. Existe a ideia de que tirou do Egito, no capítulo 19, Deus tirou o povo do Egito, trouxe até mim. Então, é um movimento do povo para com Deus. Mas a verdade é que, de forma concreta, eles estão ainda no meio de um deserto. Eles ainda não estão na Terra Prometida, não existe ainda um cumprimento final em relação a isso. E aí o que a gente vê em Êxodo, e a gente vai conversar um pouco sobre isso, não vou me adiantar aqui, mas o que nós vemos é que o livro termina com a construção do santuário. Capítulo 40, o santuário ele é erguido. E ele é erguido no meio de um deserto. Sim. Então, antes do povo habitar com Deus, a nota tônica é Deus vem habitar no meio do povo. Ok. Como sendo um gostinho, né, daquilo que será a nova terra. Isso é muito significativo se pensarmos na situação que o povo vivia
naquele momento histórico, né? Jean, qual foi o procedimento da construção do santuário? Como é que Deus organizou tudo? No meio do deserto? Como é que os elementos, os objetos foram providenciados? Que cuidados eles tiveram para a construção física desse santuário? Em Êxodo, capítulo 25 até praticamente o 35, nós temos aqui uma descrição de como é feita essa construção. Deus agora dá a Moisés, como se fosse assim, Moisés vê um modelo que ele vai construir e agora todos os detalhes desse santuário é Deus que diz como é feito, não foi da cabeça do povo, não, Deus que coloca, porque esses detalhes, eles transcendem a própria constituição física. Cada detalhe corresponde a um aspecto desse desejo de Deus de habitar com o povo, ele tem um significado especial. O santuário em si, ele tinha 3 partes, ele tinha o pátio, que era uma delimitação exterior e havia apenas uma entrada nesse pátio. Para a pessoa que nos acompanha, que talvez não tenha tanta familiaridade com a Bíblia, vamos dar uma dimensão em termos de metros desse pátio que você está falando. Que tamanho representaria? No santuário de Moisés, que foi feito no deserto, ele tinha uma dimensão. Depois, no de Salomão, foi feito na mesma proporção, mas um pouquinho maior. No de Moisés eram 100 côvados, esse pátio, que corresponde a aproximadamente 50 metros. Isso. Aproximadamente. Isso. Tá? Então, ele tinha ali de comprimento... Era um tamanho significativo, né? Significativo, uns 50 metros e por 50 côvados. Então, seria 25 por 12,5 aproximadamente o pátio, toda a parte exterior. Tá? Dentro desse pátio, havia um santuário com 2 divisões. Uma era chamada de lugar santo e a outra de lugar santíssimo. E havia agora móveis. Sim. Alguns desses móveis eram parte do pátio. Tinham 2 móveis no pátio. Era o altar de sacrifícios e a pia. E dentro de cada um dos compartimentos do santuário, haviam outros móveis. No lugar santo, nós tínhamos 3 móveis em especial. Nós tínhamos um candelabro, que é uma lâmpada com 7 braços. À frente do candelabro havia uma mesa com pães, 12 pães, em 2 pilhas de 6, representando as tribos de Israel, e havia ali também alguns vasos com suco da videira, tem todo um significado ali. E na divisória entre o lugar santo e o santíssimo, havia um altar de incenso. Então, esses eram os móveis ali do lugar santo. Uma curiosidade é que não havia janelas no santuário. A única fonte de luz era aquela luminária, aquele candelabro. E no lugar santíssimo havia a arca da aliança, onde foi colocados os 10 mandamentos ali dentro, e sobre a arca haviam ali querubins cobrindo a arca. E era neste local, junto aos querubins, aonde se manifestava a glória de Deus. Então, era um ambiente não complexo, simples, mas muito significativo e importante nós entendermos o que representa cada uma dessas partes nesse desejo de Deus de estar com os homens. Nós vamos tratar disso no próximo bloco, mas, Adriane, a disposição geográfica do santuário em relação às tribos tem um significado especial também. Perfeito. É interessante que o santuário ele fica, então, no meio do acampamento. Ele é o centro daquele acampamento. A presença de Deus, né, é o centro daquele acampamento. Deus está habitando no meio do povo. E é só lembrar também que o que nós temos, de fato, é uma antecipação daquilo que Deus pretende no futuro. No futuro, o povo vai morar com Ele em seu santuário, mas o que nós temos aqui
é uma antecipação provisória, por isso que o santuário ele tem que ser construído exatamente de acordo com o modelo, porque ele é exatamente essa antecipação, né? E nós poderíamos até falar que o santuário ele era mais do que uma ideia religiosa como nós temos hoje. O santuário ele alinha a ideia de um Deus santo, e daí a ideia de religião, mas também a ideia de um Deus que é o rei de Israel. E por isso ele está no meio do acampamento. E, portanto, o rei ele habita no seu palácio, não é? Então o santuário ele pode ser observado, deve ser observado, inclusive, como o palácio de Deus no meio do povo. Eles são um reino ainda no deserto. Muito bem. Até aqui nós vimos que Deus tomou a iniciativa de fazer o santuário, de habitar conosco, embora a ideia final dele seja nós estarmos com Ele, do que apenas Ele conosco aqui. No próximo bloco nós vamos descobrir com mais detalhes quais são os móveis e o significado deles no santuário que Deus ordenou a Moisés construir. Voltamos em seguida. No bloco anterior nós vimos que Deus tomou a iniciativa de construir o santuário e que ele tem os seus componentes, tem o pátio, né, tem o lugar santo, o lugar santíssimo, tudo isso para Deus habitar próximo do seu povo. Jean, interessante notar que no processo de se aproximar de Deus, parece que a pessoa passa por uma caminhada que vai progressivamente levando-a para próximo de Deus. Eu queria que você explorasse isso. Pátio, né, altar do sacrifício, tal, e vai chegando até o lugar santíssimo. O que isso quer dizer? Nós temos, como falei anteriormente, esta divisão, né? Pátio Santo Santíssimo. A glória de Deus se manifestava ali no lugar santíssimo, como uma representação de ser o trono de Deus. E cada israelita agora era convidado a chegar até a presença de Deus. Uhum. O fato de existir o santuário mostrava para eles que havia alguns problemas, e esse problema é o pecado, que os impedia de chegar diretamente face a face com Deus. Sim. E aí a beleza do santuário. Ele é o processo pelo qual você pode vencer o pecado para estar face a face com Deus. Então, no altar de incenso, algo acontece, depois a pia, aí vem o lugar santo, até que você consegue chegar lá. Para o israelita, ele não conseguia entrar dentro do santuário, ele só ficava no pátio. Ele precisava de um mediador que levasse as suas petições, tudo que ele tinha até Deus. Mas quando nós chegamos no Apocalipse, isso desaparece. Agora você pode estar face a face com esse Deus. E aqui é a beleza desse processo. Há um processo para você estar na presença de Deus. E isso é através de um mediador. Isso que o santuário nos ensina. Isso é muito importante no contexto do pecado, né? No mundo de pecado, no mundo de impurezas, que é a linguagem mais ou menos do santuário. Sim. Aqui, ele nos ensina que a presença de Deus, ela tem algumas características. Ela não é uma presença que pode ser acessada de qualquer jeito por alguém que é pecaminoso. Então o santuário comunica a ideia de gradação, né? Uma gradação de santidade, onde nós temos o pátio, que é uma forma de aproximação de Deus. Quando alguém traz uma oferta, em outros textos bíblicos, em Levítico, por exemplo, ele traz diante de Deus. Então, Deus está ali no pátio. A oferta é trazida diante do Senhor. Mas a presença dele, em termos de gradação, é mais forte no santo, né? E aí nós temos algumas restrições maiores. E no Santíssimo, então, muito mais ainda. Só fazendo a conexão com o capítulo 19, a gente vê que no capítulo 19... De Êxodo. Muito obrigado. Então, Deus faz essa aliança com o povo, eu trouxe vocês até mim. Se vocês forem fiéis à aliança, então vocês serão para mim um reino de sacerdotes, uma nação santa. E o povo vai dizer assim, olha, tudo que o Senhor pedir, nós faremos. Isso está tudo escrito no capítulo 19. Uma vez que, então, que se entra num acordo, no sentido de que o povo aceita Deus como o rei soberano, né, deles, então duas coisas acontecem no livro de Êxodo.
Deus vai dar a lei e Deus vai dar o santuário. Os dois tipos de instruções são lei e santuário. Ao dar a lei, o que nós temos no Monte Sinai é uma gradação. O povo não pode subir até lá em cima. Alguns acompanham Moisés até um certo ponto, mas só Moisés chega até o cume para dialogar com Deus. Ora, essa disposição gradativa é o que nós vemos no santuário. O santuário é uma espécie de Sinai móvel, vamos dizer assim, né? Onde aquilo que é o dar a lei já exibe as características básicas dessa relação via santuário. Agora, Adriane, lendo o texto aqui de Êxodo, nós notamos que essa descrição que você acaba de falar, a partir do verso 25 em relação ao santuário, vai até o capítulo 31. O 32 há uma quebra. Exatamente. E o 33 é uma retomada. Exato. Tem algum significado nisso? Se você puder acompanhar comigo, aqui a gente vai só folhear, nós não vamos ler todos os detalhes, mas existe, veja que o capítulo 24 é uma confirmação da aliança. Sim. Então a aliança é confirmada, aí vem a descrição do santuário, ele pede ofertas, e a sequência que nós lemos aqui na sequência do santuário, ela começa de dentro para fora, o lugar mais importante, até chegar do lado de fora. Ele começa com a arca, que é o lugar santíssimo, propiciatório. Depois ele vem para a mesa, lugar santo, candelabro. Lugar né? santo. E aí vem o tabernáculo, informações em geral. Né? E logo na sequência, no capítulo 28, nós temos os sacerdotes, que são parte do santuário também. As vestimentas deles são semelhantes aos tecidos usados no próprio santuário. Né? Eles são consagrar, a ideia de consagração, né? No 29. No 29. Aí vem o altar de incenso, a pia de bronze, vai falar do óleo. No capítulo 31, nós temos a ideia de que o santuário é tão importante que não são dadas apenas instruções sobre ele, mas Deus vai capacitar espiritualmente pessoas para a construção desse santuário. Nós temos Bezalel e Aholiabe, não é? Mas no capítulo 32 tem um problema. Depois que Moisés recebe todas essas instruções, ele desce e ele vê um outro tipo de comportamento, que está... É curioso perceber que, enquanto está se criando uma aliança, o povo já está rompendo a aliança. Quebrando a aliança. E no capítulo 19 eles disseram, Vamos fazer tudo. tudo que o Senhor pedir, nós faremos. E olha só o que eles estão fazendo aqui. Nós faremos, né? Nós faremos. E é interessante que quem está liderando esse processo é justamente o sacerdote. Né? E Moisés, ele cobra isso de Arão. Arão, o que você está fazendo? Né? Então, desde o início, a aliança já se demonstra frágil da perspectiva das pessoas, eles precisam de uma nova aliança. E o sacerdócio também se demonstra frágil, eles vão precisar de um novo sacerdote. Isso tudo vai apontando para o futuro, depois quando nós vemos Cristo. Né? Bom, mas é preciso haver uma renovação da aliança. É preciso haver uma consagração. Moisés vai interceder pelo povo. E uma vez que isso é feito, então se recebe novas tábuas da lei no capítulo 34. Sim. E aí sim, agora o povo está pronto para o santuário. E novamente é solicitado materiais, os materiais são solicitados para o tabernáculo, a semelhança do que foi dito anteriormente. Eu estou no capítulo 35, Deus vai chamar Bezalel e Aholiabe, novamente, uma repetição, não é? E então nós temos a sequência, novamente, capítulo 37, né? Só que aqui é uma sequência do que é feito. O que foi feito? Antes nós temos a sequência das instruções, né? E aqui nós temos o que é feito na mesma sequência, começa de dentro para fora de novo. Arca, propiciatório, mesa, candelabro, né, o altar, as vestes do sacerdote, novamente no capítulo 39, e então no capítulo 40 nós temos o clímax, né, do livro, dizendo o tabernáculo ele foi levantado, ele foi construído. O povo ainda não está no santuário de Deus, mas em forma de uma sombra, de um tipo, de um modelo, digamos assim, em miniatura, nós temos essa realidade se cumprindo. Jean, aí, capítulo 37 de Êxodo em diante, descreve os móveis. Eles têm um significado? Eles têm um significado. Nós estávamos conversando sobre esse processo de chegar até Deus. Então, a primeira coisa que você precisa, ninguém consegue chegar na presença de Deus sem que haja um meio de
fazer a reconciliação. Então, o pecado implica em morte. Então, Deus agora instituiu ofertas. Essas ofertas eram ministradas nesse altar de incenso que estava no pátio. Nesse altar do sacrifício. Altar de sacrifício, melhor dizendo. Ao trazer a oferta e colocar a mão sobre a oferta, o cordeiro, é como se você estivesse passando um título de propriedade. O que acontecer com ele está acontecendo comigo. Então, em vez do adorador ser punido, alguém estava sendo punido por ele. Esse era o grande simbolismo desse altar. Então, agora, a partir desse momento, o adorador estava livre. Alguém pagou o preço que ele deveria pagar. Então, é resgate. Mas esse é só o começo. Agora nós vamos entrando. Há ali uma necessidade de purificação. Tem a pia, o sacerdote, antes de entrar dentro do santuário para ir até a presença de Deus, ele devia se purificar. A distribuição dos móveis no lugar santo é significativa pelo seguinte: nós temos a visão de Deus habitando entre nós na pessoa de Cristo. É bem interessante que São João, no capítulo 1, fala o quê? Não quisesses formar nada para ele, mas formastes um tabernáculo. Ou seja, Jesus foi a grande demonstração desse desejo de Deus de habitar aqui na terra. Então, da mesma maneira que o tabernáculo foi construído, Jesus veio e se tornou o homem entre nós. Até o verbo grego ali no Novo Testamento seria traduzido por tabernacular, morar entre nós. Isso é a grande realidade que nós temos no lugar santo. Então, na mesa que haviam pães, havia o que é chamado pães da face, pães da presença, que simbolizavam Jesus, aquele que se fez presente entre nós. Mas você não consegue ver Jesus? Lembra que eu disse que não havia nenhuma janela no santuário? Nada. Seria tudo escuro, Seria tudo escuro porque tinha ali uma lâmpada. Essa lâmpada é um simbolismo do Espírito Santo. Então, através da iluminação do Espírito Santo, você consegue ver a Cristo. Quando Jesus saiu e foi ao céu, ele disse o quê? Não se preocupem, eu vou deixar o Consolador e ele não vai falar dele mesmo, ele vai falar de mim, ele vai atrair todos a mim. Então, você só consegue conhecer a Jesus, que é a revelação de Deus que habitou entre nós, através do Espírito Santo que ilumina ali. E agora, é o próprio Jesus, que também é simbolizado pelo sacerdote que está mediando, que vai interceder por nós ali no altar de incenso. Tá? E a última fase é acabar com toda a separação e acabar a mediação e estarmos face a face com Deus dentro do lugar santíssimo. Então, em miniatura, o santuário apresentava isso. Primeiro Deus vem e habita conosco. Faz todo o necessário para que um dia nós possamos estar habitando com Ele, sem nenhum impedimento, sem nenhum véu, sem nenhum sacrifício, sem nada, face a face com Deus. Adriane, lendo o texto bíblico ao longo do Antigo Testamento, você acha que as pessoas tinham consciência de toda essa representatividade, essa riqueza, dessa necessidade? Eu creio que existe uma progressão na palavra de Deus. As pessoas vão compreendendo melhor à medida que existe mais revelação, existe mais experiência com Deus. Então, nós temos uma progressão. Mas eu creio que algumas coisas poderiam ser entendidas de maneira bastante forte. E isso era suficiente para a época em que o povo vivia. O que mais me impressiona ao estudar o santuário não é o santuário em si. Algumas pessoas podem achar que as pessoas que gostam do santuário têm um comportamento quase idólatra, porque estão aí apreciando um templo, uma construção, mas não é isso, nada disso. O grande interesse no santuário é porque o santuário nos comunica algo sobre Deus. É via santuário que nós aprendemos algo sobre Deus. Então, por isso que o santuário ele é fantástico, por causa dessa questão, por causa da função que ele exerce ao me ensinar algo sobre Deus.
O livro de Êxodo, por exemplo, ele conclui no verso 38, o último verso de Êxodo, capítulo 40. Sim. Fala assim: depois que a glória de Deus enche o tabernáculo que foi recentemente construído, assim a nuvem do Senhor estava de dia sobre o tabernáculo, e o fogo estava de noite sobre ele, perante os olhos de toda a casa de Israel, em todas as suas jornadas. Diariamente Deus estava com eles nesse lugar chamado santuário. Me farão um santuário para que eu possa estar no meio deles, seja de noite, seja também de dia. Quando a gente começa a ler o livro de Êxodo, a pergunta é: Deus está olhando? Ele está vendo essa opressão? Aonde está Deus enquanto o povo está escravizado? E a gente leu no capítulo 3, né, Deus falando com Moisés: eu estou vendo. E à luz dos salmos, né, do alto do meu santuário, Deus está vendo o sofrimento do povo. Os olhos de Deus estão percebendo. E quando a gente termina o livro de Êxodo, a ênfase está nos olhos agora do povo. Não é só que Deus está vendo, agora o povo também está vendo. Os olhos deles estão contemplando a presença de Deus no meio deles em todos os momentos. Muito interessante. Jean, nós falamos da estrutura dos móveis, mas o que pensar do cuidado que se tinha com os móveis, as famílias designadas para cuidar, o modo de transportar? Por que todo esse cuidado? Quando Deus ele sempre se apresenta como um Deus de ordem, justiça, e esse cuidado também era uma lição viva para o povo da própria santidade de Deus e como eles deveriam estar na presença desse Deus durante o seu dia a dia. Se nós olharmos tudo no santuário, era como se fosse não um drama virtual, mas um drama real. Ele chega ali com um sacrifício e ele é que tem que imolar, matar o cordeiro. Então ele está vendo ali, olha, era eu que era para estar morrendo. Então, pedagogicamente, em todo o processo, em todas as coisas, Deus está ensinando de forma viva e real para o povo o que é estar na sua presença e ser santo, ser separado, ser um povo único. Então havia assim todo um cuidado nos mínimos detalhes, coisas que a gente acha insignificante. As argolas tinham que ser daquela maneira, isso tinha que ser desse jeito, só essa tribo podia carregar assim. Isso nos lembra um detalhe: quando eu adoro a Deus, não é do meu jeito. Eu preciso descobrir o jeito certo, né? Eu preciso estar diante de Deus. Às vezes as pessoas falam assim: eu não gostei disso, daqui. Não. Quando você vai à igreja para adorar a Deus, a sua preocupação está em Deus ou em você? Aqui Deus estava mostrando: você chegou na minha presença? Então, existe um processo simples, mas claro e educativo que vai lhe ensinar qual é o seu problema e qual é a solução e como essa solução é maravilhosa. Muito bem, amigos, nós estamos encerrando este tema do santuário no Antigo Testamento, no Êxodo. Muito obrigado ao Jean, ao Adriano por estarem conosco, nos esclarecendo esses fatos tão importantes. O que fica aqui? Deus quer habitar conosco. Deus quer habitar com você. E vai chegar o dia em que finalmente habitaremos com Ele no seu santuário. Você está almejando esse dia? Você está se preparando para esse dia? Deus abençoe você nesse desejo, que você cultive esse anelo no seu coração. Nos encontraremos no próximo programa Teólogos.